o céu e o inferno. Nosso vídeo áudio de hoje sobre o capítulo 3, intitulado Os Anjos. Como subitem desse capítulo temos os anjos segundo a igreja, refutação, os anjos segundo o espiritismo. Os anjos segundo a igreja. Todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Segundo toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da igreja, que assim os define. Aqui tem uma nota de Allan Kardec. Extraímos este resumo da pastoral do Monsenhor Gossés, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. Por ele, podemos, pois, considerar os anjos, assim como os demônios, cujo resumo tiramos da mesma origem e citamos no capítulo seguinte como última expressão do dogma da igreja neste sentido. Acreditamos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, nota de Kardec também, concílio de Latrão, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana, tendo formado depois, como elo entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Tal é, segundo a fé, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo, como convinha à eterna sabedoria. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os seus graus e condições. Na esfera mais elevada aparecem a existência e a vida puramente espirituais. Na última ordem, uma e outra puramente materiais e intermediariamente uma união maravilhosa das duas substâncias, uma vida ao mesmo tempo, como ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Nossa alma é de natureza simples e indivisível, porém limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres simples quanto a alma e superiores por suas qualidades e privilégios. A alma é grande e nobre, porém está associada à matéria, servida
por órgãos frágeis e limitadas no poder e na ação, porque não haver outras ainda mais nobres, libertas dessa escravidão, dessas peias e dotadas de uma força e atividade maiores e incomparáveis. Antes que Deus houvesse colocado o homem na terra para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, não teria já chamado outras criaturas, a fim de compor-lhes o corte celeste e adorá-lo no auge da glória? Deus, enfim, recebe das mãos do homem os tributos de honra e homenagem deste universo. Portanto, de admirar que receba das mãos dos anjos o incenso e as orações do homem. Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não patentearia o acabamento e a perfeição que lhes são peculiares. Este mundo, que atesta a sua onipotência, não fora mais a obra-prima da sabedoria. Nesse caso, a nossa razão, posto por fraca, poderia conceber um Deus mais completo e consumado. Em cada página dos sagrados livros, do Evangelho como do Novo Testamento, se fez menção dessas inteligências sublimes, já em piedosas invocações, já em referências históricas. A sua intervenção aparece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Serve-se Deus de tal ministério, ora para transmitir a sua vontade, ora para anunciar futuros acontecimentos, e os anjos são também, quase sempre, órgãos de sua justiça e misericórdia. A sua presença ressalta das circunstâncias que acompanharam o nascimento, a vida e a paixão do Salvador. A sua lembrança é inseparável da dos grandes homens, como dos fatos mais grandiosos da antiguidade religiosa. A crença nos anjos existe no seio do politeísmo e nas fábulas da mitologia, porque essa crença é tão universal e antiga quanto o mundo. O culto que os pagãos prestavam aos bons e maus gênios não era mais que falsa aplicação da verdade, um resto regenerado do primitivo dogma. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm fundamental distinção entre os anjos e os homens. Ensinam-nos que os primeiros são puros espíritos, enquanto os segundos se compõem de um corpo e de uma alma. Isto é, que a natureza angélica subsiste por si mesma, não só sem mistura, como dissociada da matéria, por mais vaporosa e sutil que se suponha. Ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, associa-se ao corpo de modo a formar como ele uma só pessoa, sendo tal e essencialmente o seu destino. Enquanto perdura tão íntima ligação
de alma e corpo, as duas substâncias têm vida comum e se exercem recíproca influência. Daí o não poder a alma libertar-se completamente das imperfeições de tal condição. As ideias chegam-lhes pelos sentidos na comparação dos objetos externos e sempre debaixo de imagens mais ou menos aparentes. Eis porque a alma não pode contemplar-se a si mesma, nem conceber Deus e os anjos sem atribuir-lhes forma visível e palpável. O mesmo se dá quanto aos anjos, que para se manifestarem aos santos e profetas hão de revestir formas tangíveis e palpáveis. Essas formas, no entanto, não passavam de corpos aéreos que faziam mover-se e identificar-se como eles, ou de atributos simbólicos de acordo com a missão a seu cargo. Seu ser e movimentos não são localizados nem circunscritos a limitado e fixo ponto do espaço. Desligados integralmente do corpo, não ocupam qualquer espaço ou vácuo, mas assim como a nossa alma existe integral no corpo e em cada uma de suas partes, assim também os anjos estão, e quase que simultaneamente, em todos os pontos e partes do mundo. Mais rápidos que o pensamento, podem agir em toda parte num dado momento, operando por si mesmos, sem outros obstáculos, senão os da vontade do Criador e os da liberdade humana. Enquanto somos condenados a ver pouco a pouco, ilimitadamente, as coisas externas, enquanto as verdades sobrenaturais se nos afiguram enigmas no espelho. Na frase de Paulo, eles, os anjos, veem sem esforço o que lhes importa saber e estão sempre em relação imediata com o objeto de seus pensamentos. Os seus conhecimentos são resultados não de indução e do raciocínio, mas da intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e as espécies deles derivadas, os princípios e as consequências que deles decorrem. A distância das épocas, a diferença de lugares, com a multiplicidade de objetos, confusão alguma podem conduzir em seus espíritos. Infinita a essência divina, é incompreensível, tem mistérios e profundezas que se não podem penetrar, mas em lhe serem defesos os desígnios particulares da providência, ela nos desvenda quando em certas circunstâncias são encarregados de os anunciarem aos homens as comunicações de Deus com os anjos, e destes entre si não se fazem como entre nós por meio de sons articulados e de sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir, tampouco possuem órgão vocal para manifestar seus pensamentos.
Este instrumento usual de nossas relações é-lhes desnecessário, pois comunicam seus sentimentos de modo só a eles peculiar. Este é todo espiritual. Basta-lhes querer para se compreenderem. Unicamente Deus conhece o número dos anjos. Este número não é, sem dúvida, infinito, nem pudera ser, porém, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é assaz considerável, verdadeiramente prodigioso. Se se pode proporcionar um número de habitantes de uma cidade à sua grandeza e extensão, e sendo a Terra apenas um átomo comparado ao firmamento e às imensas regiões do espaço, força é concluir que o número dos habitantes do ar e do céu é muito superior ao dos homens. E se a majestade dos reis se ostenta pelo brilhantismo e número dos vassalos, dos oficiais e dos súditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia da majestade do Rei dos Reis, do que as multidão inumerável de anjos que povoam o céu, a terra, mar e abismos. A dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante seu trono. Os padres da Igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos se dividem em 3 grandes hierarquias ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira e mais alta hierarquia designam-se conforme as funções que exercem no céu. Os serafins são assim designados por serem como que abrasados perante Deus pelos ardores da caridade. Outros, os querubins, por isso que refletem luminosamente a divina sabedoria. E finalmente, tronos, os que proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fazem resplandecer. Os anjos da segunda hierarquia recebem nomes consentâneos com as operações que se lhes atribuem no governo geral do universo, e são as denominações que determinam aos anjos de classes inferiores suas missões e deveres, as virtudes que promovem os prodígios reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano, e as potências que protegem por sua força e vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia têm por missão a direção das sociedades e das pessoas, e são os principados encarregados de reinos, províncias e dioceses. Os arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância, e os anjos da guarda, que acompanham as criaturas a
fim de velarem pela sua segurança e santificação. Um grau correção. Capítulo 8. Os anjos. 2 graus correção. Em todas as religiões tem tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da Igreja, que assim os define. 1. Extraímos este resumo da pastoral do Monsenhor Gousse, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. Por ele podemos, pois, considerar os anjos, assim como os demônios, cujo resumo tiramos da mesma origem e citamos no capítulo seguinte, como última expressão do dogma da Igreja neste sentido. 3 graus correção. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres simples quanto ela, e superiores por suas qualidades e privilégios. A alma é grande e nobre, porém, está associada à matéria, servida por órgãos frágeis e limitada no poder e na ação. Por que não haver outras ainda mais pobres, libertas dessa escravidão, dessas peias dotadas de uma força e atividade maiores e incomparáveis? Antes que Deus houvesse colocado o homem na terra, para conhecê-lo, servi-lo, amá-lo, não teria já chamado outras criaturas, a fim de compor-lhe corte celeste e adorá-lo no auge da glória. Deus, enfim, recebe das mãos do homem os tributos de honra e homenagem deste universo, portanto, de admirar que receba das mãos dos anjos o incenso e as orações do homem. Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não patentearia o acabamento e a perfeição que lhe são peculiares. Este mundo, que atesta a sua onipotência, não fora mais a obra-prima da sabedoria, nesse caso a nossa razão, posto que fraca, poderia conceber um Deus mais completo e consumado. Em cada página dos sagrados livros, do Velho como do Novo Testamentos, se fez menção dessas inteligências sublimes, já em piedosas invocações, já em referências históricas. A sua intervenção aparece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Servisse Deus de tal ministério, ora para transmitir a sua vontade, ora para anunciar futuros acontecimentos, e os anjos são também quase sempre órgãos de sua justiça e misericórdia. A sua presença ressalta das circunstâncias que acompanham o nascimento, a vida e a paixão do Salvador. A sua lembrança é inseparável da dos grandes homens, como dos fatos mais grandiosos da antiguidade religiosa. A crença nos anjos existe no seio mesmo do politeísmo e nas fábulas da mitologia, porque essa crença é tão universal e antiga quanto o mundo. O culto que os pagãos prestavam aos bons e maus gênios não era mais que falsa aplicação da verdade, um resto degenerado do primitivo dogma. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm fundamental distinção entre os anjos e os homens, ensinam-nos que os primeiros são puros espíritos, enquanto que os segundos se compõem de um corpo e de uma alma, isto é,
que a natureza angélica subsiste por si mesma não só sem mistura como dissociada da matéria, por mais vaporosa e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, associa-se ao corpo de modo a formar com ele uma só pessoa, sendo tal e essencialmente o seu destino. Enquanto perdura tão íntima ligação de alma e corpo, as duas substâncias têm vida comum e se exercem recíproca influência, daí o não poder a alma libertar-se completamente das imperfeições de tal condição. As ideias chegam-lhe pelos sentidos na comparação dos objetos externos e sempre debaixo de imagens mais ou menos aparentes. Eis porque a alma não pode contemplar-se a si mesma, nem conceber Deus e os anjos sem atribuir-lhes forma visível e palpável. O mesmo se dá quanto aos anjos, que para se manifestarem aos santos e profetas hão de revestir formas tangíveis e palpáveis. Essas formas, no entanto, não passavam de corpos aéreos que faziam mover-se e identificar-se com eles, ou de atributos simbólicos de acordo com a missão a seu cargo. Seu ser e movimentos não são localizados nem circunscritos a limitado e fixo ponto do espaço. Desligados integralmente do corpo, não ocupam qualquer espaço no vácuo, mas assim como a nossa alma existe integral no corpo e em cada uma de suas partes, assim também os anjos estão, e quase que simultaneamente, em todos os pontos e partes do mundo. Mais rápidos que o pensamento, podem agir em toda parte num dado momento, operando por si mesmos sem outros obstáculos, senão os da vontade do Criador e os da liberdade humana. Enquanto somos condenados a ver lenta e limitadamente as coisas externas, enquanto as verdades sobrenaturais se nos afiguram enigmas num espelho, na frase de S. Paulo, eles, os anjos, veem sem esforço o que lhes importa saber, e estão sempre em relação imediata com o objeto de seus pensamentos. Os seus conhecimentos são resultantes não da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e as espécies deles derivadas, os princípios e as consequências que deles decorrem. A distância das épocas, a diferença de lugares, como a multiplicidade de objetos, confusão alguma podem produzir em seus espíritos. Infinita, a essência divina é incompreensível, tem mistérios e profundezas que se não podem penetrar, mas em lhes serem defesos os desígnios particulares da providência, ela lhes desvenda quando em certas circunstâncias são encarregados de os anunciarem aos homens. As comunicações de Deus com os anjos e destes entre si, não se fazem como entre nós por meio de sons articulados e de sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir, tampouco possuem órgão vocal para manifestar seus pensamentos. Este instrumento usual de nossas relações é-lhes desnecessário, pois comunicam seus sentimentos de modo só a eles peculiar, isto é, todo espiritual basta-lhes querer para se compreenderem. Unicamente Deus conhece o número dos anjos. Este número não é, sem dúvida, infinito, nem poderá sê-lo, porém, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é assaz considerável, verdadeiramente prodigioso. Se pode proporcionar o número de habitantes de uma cidade à sua grandeza e extensão, e sendo a Terra apenas um átomo comparada ao firmamento e às imensas regiões do espaço, força é concluir que o número dos habitantes do ar e do céu é muito superior ao dos homens. E se a majestade dos reis se ostenta pelo brilhantismo e número dos vassalos,
dos oficiais e dos súditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa multidão inumerável de anjos que povoam céus e terra, mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante seu trono. Os padres da Igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos se dividem em 3 grandes hierarquias ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira e mais alta hierarquia designam-se conformemente às funções que exercem no céu. Os serafinos são assim designados por serem como que abraçados perante Deus pelos ardores da caridade, outros, os querubins, por isso que refletem luminosamente a divina sabedoria, e finalmente tronos os que proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fazem resplandecer. Os anjos da segunda hierarquia recebem nomes consentâneos com as operações que se lhes atribuem no governo geral do universo, e são dominações que determinam aos anjos de classes inferiores suas missões e deveres, as virtudes que promovem os prodígios reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano, e as potências que protegem por sua força e vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia têm por missão a direção das sociedades e das pessoas, e são os principados, encarregados de reinos, províncias e dioceses, os arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância, e os anjos de guarda, que acompanham as criaturas a fim de velarem pela sua segurança e santificação.